Amados, nós começamos domingo passado uma série de mensagens cujo tema é Bom Dia, Espírito Santo. Os irmãos estão lembrados? Começamos domingo passado a série dizendo: Bom dia, Espírito Santo. Prazer em conhecer hoje a sua obra. Nós temos prazer em conhecer a obra que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, faz na vida do mundo, do planeta, faz na vida da igreja em si. Glória a Deus por isso. Eu queria começar lendo lá em João capítulo 1, verso 3 e 4. Você me acompanha aí na projeção. Evangelho de João 1, 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João está dizendo aqui a respeito do Espírito Santo. Olha que interessante. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Espírito Santo. Eu quero que você pense um pouquinho. Nós estamos acostumados a falar: Deus criou o mundo, Jesus salvou a humanidade, e o Espírito Santo veio fazer o quê? Aqui a Bíblia diz: qual é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo estava presente na criação do mundo, planeta, na criação do homem. Quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo estava ali aprovando, dizendo: é verdade, vamos fazer igual a gente mesmo, em espírito, né? O corpo será humano, o produto desse corpo será o produto da terra, na mesma composição da terra será a composição desse corpo humano, mas dentro desse corpo humano tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nessa criação do Espírito de Deus dentro do corpo humano, o diabo foi lá e ele estragou essa comunhão gostosa que havia entre o Espírito do homem, semelhante a Deus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Houve uma interrupção por conta de pecado. Onde existe o pecado, não tem como o Espírito Santo fazer a sua obra. Mas o Espírito Santo foi um dos que fez a obra, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que a Trindade, irmãos, não tem como explicar. Se você tentar pensar muito, olha, o que é Pai, Filho e Espírito Santo? Os três são um divide em três, o que é isso? Irmãos, não se preocupa muito com isso, não. É só uma questão para a gente, assim, organizar o nosso raciocínio, que ele é lógico. Nós gostamos de saber que o Pai idealizou, o Filho executou, e o Espírito Santo mantém a obra. Apenas isso. Um idealizou, o outro executou e o outro mantém. Então, lembra quando Jesus disse: olha, quando eu for, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar que o Espírito Santo fique sempre no meio de vocês, fazendo o quê? Obra. Então toda obra que Deus vai fazer através de nós e em nós, tem a ação do Espírito Santo. Então vamos dizer que o Espírito Santo é o executivo, é o que executa, é o que faz as coisas acontecerem. E aqui nesse versículo João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Agora, a Bíblia usa alguns elementos para ilustrar a presença do Espírito Santo no meio do ser humano. Por exemplo, o Espírito é apresentado como pomba. Apresentado como pomba, interessante. Por que pomba? Porque pomba é um animalzinho assim, inocente. Quando do dilúvio, a gente sabe que Noé soltou uma pomba, e quando a pomba voltou com um raminho de árvore no seu bico, Noé chegou a uma conclusão: a água baixou, a vegetação já começou a crescer, então nós já podemos sair da arca. Então foi uma pomba que trouxe aquele raminho verde, né? Ok?
E nós sabemos também que João, de repente João, ele estava no momento falando a respeito do Messias. O João Batista, ele estava falando, olha, eu vim aqui para abrir caminho para aquele que já chegou, já está entre nós. Mas João ainda não tinha visto Jesus. João ainda não sabia distinguir entre os homens quem era o Messias. Mas ele já estava falando pela fé do Messias. Agora, olha que coisa linda aqui. João capítulo 1, verso 32. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Então, João precisava saber quem que é. Deus falou assim: eu vou te mostrar quem que é o Messias. Aí vem uma pomba, pousou sobre Jesus. João olhou e falou assim: é esse, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. O coração de João, irmãos, ficou aquecido, porque uma pomba foi usada como símbolo. Olha, é sobre esse que está o Espírito executivo, que vai executar a obra da redenção da humanidade através deste homem. Glória a Deus. E uma outra oportunidade, quando Jesus chega para ser batizado por João, assim que Jesus sai da água, ouve-se aquela voz, e vem uma pomba e também pousa sobre Jesus. Qual era o simbolismo daquilo? Sobre este está o Espírito que vai executar todas as coisas. Amém? Então, elemento de comparação, de ilustração, que facilita o entendimento para saber quem está e quem não está cheio do Espírito. Mas também tem um outro símbolo, irmãos, que é o óleo da unção. A gente sabe que o óleo da unção era usado para ungir objetos e pessoas no tempo do Velho Testamento. Assim que Deus constitui o seu povo, Deus determina como seria o culto, como seria o momento de louvor e adoração, e Deus falou: vocês vão ungir, ou seja, orar e separar um óleo, e sempre que uma pessoa for consagrada, vocês vão derramar o óleo sobre ele. Então, quando aquele óleo era derramado sobre a pessoa, o entendimento era: o Espírito de Deus vai usar essa pessoa para fazer uma obra especial na terra. Quando algum objeto era ungido, o simbolismo também era assim: olha, esse objeto agora, ungido com esse óleo, significa que ele será de uso exclusivo de Deus. Mas interessante e acho bonito quando alguém compra um objeto de valor, seja lá qual for, normalmente é um carro, E, pastor, vamos orar em cima desse carro, eu quero agradecer a Deus, e eu queria ungir esse carro. Ok? As pessoas às vezes sabem o que significa, mas às vezes podem não saber. Não tem gente que acha que porque o pastor foi lá e colocou um pouquinho do óleo da unção no carro, esse carro está protegido. Não, irmão, faz seguro também, viu? Faz seguro, porque é outra questão. O que significa aquele óleo? Quando alguém fala: olha, eu quero ungir esse instrumento, eu quero ungir essa casa, eu quero ungir essa pessoa. Significa o seguinte: agora eu quero que a presença do Espírito Santo esteja sobre esse objeto ou essa pessoa, e Deus faça o que Ele quiser com essa pessoa, com esse objeto. Eu acho sério essa questão de ungir, por exemplo, um violão. Vamos ungir esse violão, vamos consagrar esse violão. Ok, então você não pode tocar coisa profana com ele. Presta atenção. Consagrado para Deus, não pode tocar outra coisa que não seja para adorar a Deus. Não estou entendendo? Mas é o simbolismo, entendeu? É o simbolismo, quando você quer dizer: eu consagro isso ao Senhor, o óleo da unção. Também naqueles dias, no começo, vamos ler aqui em Marcos capítulo 6. Olha o que os discípulos faziam em Marcos capítulo 6, verso 13. Eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo. Expulsavam os demônios e colocavam o óleo sobre o doente. O que significava?
Quando eles colocavam o óleo sobre o doente, o que eles queriam dizer? Quem vai curar é o Espírito Santo de Deus, e agora essa pessoa vai ser protegida por Deus. O óleo significava isso. A Bíblia também diz que quando está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja que coloquem óleo sobre a cabeça dele. O que significa isso? Irmãos, é simplesmente quando a gente põe o óleo sobre você, olha, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Amém, irmãos? Está claro isso? Então, o óleo é símbolo de que quem vai fazer, o executivo das obras na terra, é o Espírito Santo de Deus. Que fique bem claro. Terceiro ponto também, o Espírito é apresentado como água. Como água. No dia de Pentecostes, olha que interessante, foi comparado com o derramar de águas. Aquele barulho que ouviam, alguns compararam com o vento, mas alguns compararam com água. Olha, parece que está derramando muitas águas sobre nós. Então, águas também simboliza o derramar do Espírito sobre a vida das pessoas. Que água é líquido, né? Então, quando você derrama, tem um barulho característico. No dia de Pentecostes, aquele barulho de derramar de águas estava trazendo uma mensagem. O que Jesus disse que ele ia pedir ao Pai foi cumprido. O Pai agora estava derramando o Espírito sobre todo aquele que nele crê, para que não apenas não pereça e tenha a vida eterna, mas também agora o Espírito Santo possa fazer uma obra em cima dessa vida. Há de se dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele só age na vida dos filhos de Deus. Amém? Eu sei que o Espírito pode fazer o que quiser, pode fazer tudo, ele está presente em todo lugar. Mas Jesus disse que naqueles que crerem nele, ele haveria de colocar um sinal, ele ia colocar a presença do Espírito Santo sobre essa pessoa. Então, eu declaro sobre você, meu irmão, que está sentado aqui, sobre vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, vocês que vão assistir a gravação, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida no dia que você decidiu viver pela fé no Senhor Jesus. A obra que Jesus fez, ela é respaldada pelo Espírito Santo, porque ele sempre foi o símbolo do executivo das coisas de Deus na terra. Então, no dia de Pentecostes, foi derramado como que muitas águas. Vamos ler aqui João capítulo 7, verso 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Rios de água viva. Como a água é preciosa. Rios, não é gotas, rios de água viva. Fala para o irmão, rios. Quando você ouve falar a palavra rio, você pensa num conta-gota ou você pensa num volume grandioso? Irmãos, Deus não derrama miséria sobre seus filhos. Deus não derrama gotas sobre você. Tudo bem que Jesus até contou aquela ilustração do rico lá no inferno, dizendo: manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo nessa água maravilhosa e põe na minha língua, porque eu não aguento esse tormento. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, não é a gota que vem sobre a sua vida, é rios. Rios. É no rio que você pode nadar, é no rio que você pode entrar e mergulhar. Muitos escolhem, irmãos, andar no rio de Deus só até o pé. Um pouquinho já está bom. Outros resolvem andar até o meio das canelas, as pernas. Mas tem aqueles que gostam de mergulhar nas águas do Espírito. O que significa mergulhar nas águas do Espírito? Significa viver uma vida tão gostosa, tão plena, tão cheia de paz, de confiança, de convicção.
Não significa uma vida que não vai ter problema. Não significa uma vida que você então agora é intocável. Não. Você vai ser tocado sim. O inimigo tem liberdade de nos tocar enquanto nós estamos aqui na terra, porque é a maneira que Deus também tem para provar para Ele que Ele toca em nós, mas maior é o que está em nós do que Ele que toca em nós. O diabo pode tocar na sua vida em algumas áreas. Você pode perder dinheiro, você pode perder saúde, você pode perder um ente querido, você pode perder algumas coisas valorosas. Mas, porque Deus permite que quando alguma coisa é tocado, Deus quer nos testar, nos provar, para depois nos fazer mergulhar nesse rio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, a água também é um símbolo. O vento, o quarto símbolo é o vento. O Espírito é apresentado como vento. Interessante, irmãos, que também foi ouvido no dia de Pentecostes como que um vento. Aquele barulho, né? De portas batendo, aquele som de vento soprando, aquilo para mostrar o quê? Tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Eles estavam no lugar todos aguardando a promessa. Deus tinha que mostrar que a promessa chegou. E um dos sinais que Deus escolheu foi falar: olha, o Espírito Santo chegou, vocês estão ouvindo o vento? Então o vento do Espírito, por isso que às vezes a gente fala: Senhor, sopra o vento do Espírito sobre mim. Quantos já disseram isso? O que você está dizendo? Eu quero algo sobrenatural. Eu quero algo sobrenatural sobre a minha vida. Lá em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmãos, todos os nascidos do Espírito, o vento do Espírito vai soprar em você. Quando o vento sopra, significa o seguinte: não é você que está no controle do vento. Amém? Quando o vento do Espírito sopra sobre a igreja, não é porque algum pastor, algum missionário, algum líder, algum bambambam determinou. Não. É o amor, a misericórdia de Deus, a bondade e o plano do Senhor que resolveu que o executivo das obras na terra, qual é o nome dele? Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo de Deus soprando um vento sobre nós nos últimos dias. Eu sinto. Não sei se vocês estão sentindo comigo. Tem coisas lindas, gostosas acontecendo no coração da igreja nos últimos dias. E estamos sentindo isso. Sabe, irmãos, nós passamos por aquela pandemia onde nós ficamos amarrados. Nós ficamos limitados, nós ficamos humilhados, nós ficamos impedidos. Mas agora, Deus está liberando um mover, um vento gostoso do Espírito soprando sobre nós. Irmãos, nós estamos aqui, nós começamos essa semana, 30 semanas para transformação de alma, cura de alma, abençoada. Irmãos, que gostoso foi essa primeira reunião. Se tem alguém aqui com vontade de fazer, não pôde começar conosco terça-feira, deixa eu dar uma boa notícia para você. Você pode começar terça-feira agora. Você perdeu só a primeira aula, eu reponho para você depois. Mas olha, pega essa onda desse Espírito Santo soprando esse vento gostoso sobre nós, chamado 30 semanas. Que nós vamos, irmão, chegar no final de ano num mover de Deus tão gostoso. Porque quando você se dispõe a deixar o vento soprar sobre a sua vida, se prepara que vai agitar muitas coisas. Quando o vento sopra, irmão, você não tem controle. Papel voa, coisas que são de palha são derrubadas. Coisas da nossa vida, irmãos, que estão ali penduradas. O vento vai levar isso embora. Porque Deus vai trazer coisas novas. Tem muita mágoa, muita tristeza que está no coração da igreja, no coração das pessoas, que estão nos limitando talvez desde o nosso nascimento, desde a nossa gestação, coisas que mexeram com o nosso íntimo, às vezes está no ventre da mãe,
e que nós a vida inteira lutamos com isso, estamos lutando com isso, não sabemos o que fazer com isso, Deus está trazendo um vento para remover isso. Amém, queridos? Pega esse vento, surfa nele, vai ser uma bênção maravilhosa. Um outro sinal é o fogo. O Espírito é apresentado como fogo. Lá em Pentecostes, irmão, também viram como que línguas de fogo. Línguas de fogo. Quando você vê uma labareda de fogo, irmãos, você logo imagina, esse fogo vai queimar se ele não for contido. Não vai? Se você vê uma casa pegando fogo, se ninguém apagar, vai destruir tudo. Quando você vê uma plantação pegando fogo, uma floresta pegando fogo, se não for apagado, vai acabar com tudo. Irmãos, naquele dia, o Espírito Santo foi visto como línguas de fogo. O que Deus quis mostrar com isso? Esse Espírito como língua de fogo. Tudo que for palha na nossa vida, o fogo vai queimar. Aleluia. Irmãos, deixa o Espírito Santo agir livremente na sua vida. Tem muita coisa que você está sustentando, mas é só uma palha. Tem coisa que você começou, mas foi só com a força do braço humano. Não vai dar para sustentar. Deixa o fogo do Espírito, essa labareda maravilhosa, queimar essa palha, esse lixo, porque Deus tem ouro puro, tem prata, tem coisas preciosas, que depois que o fogo passa, essas coisas permanecem, e é isso que tem importância. Tem muita picuinha na vida de um cristão, que precisa do fogo do Espírito para queimar. Precisa vir um fogo do céu, porque da terra não adianta. Amém? Vocês não estão entendendo? Nós precisamos agradecer a Deus, porque o Espírito também é visto como um fogo que queima. Lá em Atos 2, 3, 4 diz: viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quantos dão glória a Deus? Para que serve o fogo então? Para que serve o fogo então? Fala, para queimar. Nós estamos no inverno agora, né? O fogo é gostoso para esquentar, não é? Mas toma cuidado com ele, porque ele queima. Amém? Então nós estamos em pleno inverno. Nós passamos pelo inverno aí espiritual da igreja, por causa da pandemia. Mas agora, irmãos, está vindo o calor do fogo, o calor do Espírito. O fogo queima, mas o fogo aquece. Esse Espírito vai aquecer o nosso coração mais e mais. Esteja preparado, o novo de Deus, o mover de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você, sobre a obra do Espírito na obra da revelação divina. Como que Deus usou o Espírito Santo quando Ele quis revelar que Deus tinha uma obra que Ele que ia fazer na terra. Irmãos, aqui nós temos em Miqueias 3:8, dizendo assim: mas, quanto a mim, diz o profeta, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Irmãos, Deus usou o Espírito Santo para inspirar os profetas que de quando em quando levantavam a voz no meio do povo de Israel e falavam com autoridade, com ousadia, muitas coisas que reis se revoltavam. Muitas coisas que religiosos, irmãos, ficavam furiosos. Mas era o Espírito Santo de Deus revelando que Deus tinha uma obra para ser feita. Ele também inspirou as Escrituras. Quando você olha para o Velho Testamento, quando você olha para o Novo Testamento, às vezes eu fico imaginando, quem que foi que escreveu tantos detalhes assim que tem na Bíblia? Você observou que a história bíblica, irmão, parece que tinha alguém assim de cima, olhando e vendo e escrevendo. Olha, eu estou vendo isso, escrevendo. Irmãos, quem que fez isso? Fala para o seu irmão, Espírito Santo de Deus.
foi o Espírito Santo de Deus. Nos dias dos discípulos, quando você lê um pouquinho a história de Jesus, ou você assiste, alguma coisa que conta a vida de Jesus, você percebe que naqueles dias ninguém estava preocupado em ficar escrevendo uma história. Chega no final do dia, vamos escrever aqui o diário. Não, irmãos, aqueles discípulos, eles eram tão simples. Eles não eram homens assim chegados a letras, a cultura. Ninguém estava registrando, e muito menos Jesus estava ali escrevendo, registrando. Quem que estava fazendo isso? Para que depois alguém, inspirado pelo Espírito Santo, um homem pegasse uma pena e um pedaço de papiros, um pergaminho, um couro, seja lá o que for na época, e registrou nos detalhes. Quem foi, irmão? Fala o nome. Espírito Santo de Deus, o executivo. É Ele que inspirou as pessoas a escrever o Velho Testamento, a escrever o Novo Testamento. E hoje a gente abre a Bíblia até no celular, e a gente vê as várias versões, a gente olha os detalhes, a gente fica maravilhado de ver que nada foi assim acontecido por acaso. É uma história muito bem narrada, muito bem vivida. A Bíblia é um documentário, irmãos, de algo que você vê detalhes. Quem fez isso? Espírito Santo de Deus. Então é Ele, irmãos. Estamos conhecendo um pouco sobre a obra do Espírito Santo, para você aprender a admirar, e você ficar maravilhado, e saber que esse Espírito Santo está vivendo em nós. Irmãos, Ele instruiu o povo de Deus. Lá em Neemias, capítulo 9, verso 20, diz assim: deste o teu bom Espírito para instruí-los. O profeta Neemias está dizendo: Deus deu o seu bom Espírito para nos instruir. Eu fico imaginando o povo de Israel, que não era um povo de guerreiros, o povo que sai do Egito como escravo, se transforma numa nação, ninguém tem ali armas, ninguém é belicoso, ali o Espírito de Deus está reinando naquele ambiente, então eles são um povo de paz, mas eles são cercados por inimigos ferozes. Eles são cercados por egípcios, por moabitas, por filisteus. Eles são cercados por povos, irmãos, que estavam ali perdendo suas terras, porque Deus disse para o seu povo de Israel: eu dei essa terra para vocês, mas nessa terra tem dono, e vocês vão expulsar os donos dessa terra. Que jeito! O Espírito Santo de Deus vinha sobre aquelas pessoas. E aí você vê a sabedoria de Deus sobre Moisés, sobre Josué, sobre os juízes, sobre os profetas, sobre reis. Você vê sempre a sabedoria do Espírito de Deus vindo sobre um daqueles homens que a história registra, e eles entravam em cena e livravam Israel de forma milagrosa. Sabe o que é um povo que nem arma direito tem? De repente tem um exército com 185 mil soldados que estão ali para destruí-los, e de repente ninguém dos israelitas pega em arma, e quando eles chegam no acampamento, estão todos mortos. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo, Jesus disse: eu envio para estar com vocês. Imagina a sua vida sendo abençoada e protegida pelo Espírito Santo de Deus, cuja missão foi criar e conservar. E agora Ele está aqui no nosso meio também para nos proteger. Amém? Esse é o Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto é que a obra do Espírito na salvação e na edificação do crente, do cristão. O Espírito, irmãos, desperta você do pecado. Sabe, irmãos, pecado é um negócio perigoso, porque primeiro ele nos destrói. Mas se você olha para alguém que está em pecado
e vai tentar abrir os olhos dele sobre aquele pecado, você corre riscos. Da pessoa vai dizer para você: você não tem nada a ver com a minha vida, cuida da sua que eu cuido da minha. É ou não é? Então, às vezes você está vendo que a pessoa, o que ela está fazendo, se ela não parar, vai gerar perda financeira, perda de relacionamento, perda de casamento, perda de amizade, perda de saúde. E a pessoa não se mexe. Que coisa mais interessante do que alguém que fuma e sabe, porque a medicina está cansada de mostrar os efeitos da nicotina num pulmão, num fígado, um álcool, uma pessoa que bebe, né, uma pessoa viciada. E agora vem essas drogas injetáveis, essas drogas aí de cheirar, e umas coisas mais terríveis ainda. E aí a medicina, irmãos, reúne os cientistas e fazem palestras e mostram os efeitos nocivos. E as pessoas, sai por aqui, sai por aqui. Aí você vai no médico, o médico vai te consultar, vai te dar uma receita para cuidar da tua saúde. De repente você olha no bolso dele, tem um maço de cigarro. Não é incoerência? Esse sujeito que sabe melhor do que ninguém que o cigarro mata ele está ali sendo morto pelo cigarro, cuidando da sua vida. Não é uma coisa esquisita? Agora, quando alguém decide parar de fumar, decide parar de beber, decide parar de prostituir, de adulterar, decide reconstruir a sua família, decide não perder a sua família, quem que convenceu esse cidadão? Quem que convenceu você, irmão, a estar sentado aqui hoje ouvindo essa palavra? Quem convenceu você que está nos assistindo agora a ligar aí e assistir a gente, e mais tarde vai estar assistindo? É o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele desperta você do pecado. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem que nos convence que só Jesus Cristo salva? Quem? Quem que nos convence, irmãos, que não adianta apelar para Maria, para João, para Pedro, para Paulo, para José, para Antônio? Não adianta. Quem que nos convence que no céu só tem um homem, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, que morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus e está intercedendo por nós? Só Ele está lá, amém? Mas as pessoas vão pedir para outros, vão pedir para os discípulos dele, vão pedir para a mãe dele. Adianta alguma coisa, irmão? Aí você vai e fala para a pessoa, ela fica brava com você, ela se ofende. Enquanto o Espírito Santo de Deus não convencer essa pessoa do pecado, não adianta falar. Portanto, cuide para não perder a amizade com as pessoas. Quando olha para o irmão do lado e fala: sabe que você está sentado aqui? O Espírito Santo te convenceu. Foi o Espírito Santo. Foi para o órgão do Espírito Santo que você saiu da sua cama quentinha hoje e veio aqui assistir esse culto. Amém? É o Espírito Santo que faz você, irmão, fazer curso, faz você vir aqui ensaiar o louvor, os irmãos que ensaiam durante a semana. Olha, irmão, nós estamos tendo um curso de mulheres aqui, né? As MI, irmã Nina, as irmãs que estão aqui, né? Maravilhoso, irmãos. Quem que faz essas irmãs sair? Está tendo um grupo de manhã, durante o dia aqui, irmão. Quem que faz essas mulheres sair de casa e vir ficar aqui semana após semana reunido? É o Espírito Santo de Deus, que está dizendo para você: eu tenho uma bênção para você, não perde não, pega. Então, é essa a missão dele, sabe? Se nós estamos aonde estamos na fé, foi porque o Espírito Santo de Deus fez algo por nós, porque essa era a missão dele, nos despertar do pecado. Segunda coisa, que o Espírito ilumina você para entender a palavra de Deus. Colossenses 3,10, Paulo fala assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando você lê a Bíblia e você fala assim: uau, acendeu uma luz aqui. Quem que acendeu essa luz? O Espírito Santo. Amém? Então essa é a outra coisa que ele faz.
Terceiro ponto, o Espírito traz convicção espiritual para você. O que é convicção? Pare e pense um pouquinho, o que é convicção? Você já errou convicto? Já errou convicto? Já fez alguma coisa convicto? O que é convicção? Eu tenho certeza que é assim. É ou não é? Convicção é isso. Convicção, mesmo que você esteja errando, mas você tem tanta certeza que você vai e faz. Convicção, tá? Agora, o Espírito Santo, irmãos, ele traz convicção espiritual de que aquele texto da palavra que você leu é Deus falando com você. Amém? Não tem jeito. Você pode ler qualquer livro, né? O autor pode te convencer de uma porção de coisas. Quando você lê um livro, se você se permitir ser convencido pelo tema do livro, você vai obter os resultados que aquele autor escreveu para te ajudar. Agora, a Bíblia é um livro que Deus escreveu para nos ajudar. Mas se não tiver a convicção do Espírito Santo de que aquele texto que as pessoas criticam e dizem, isso aí foi um homem que escreveu. Claro que foi um homem que escreveu, irmão. Eu não teria condições de ler um livro e falar assim, isso aqui foi escrito para mim, se um anjo tivesse escrito esse livro. O que um anjo sabe sobre vida humana? Um anjo sabe sobre vida no céu. Amém? Qualquer outro ser divino aí que parecesse, olha, eu vim aqui trazer uma instrução para você. Filho, você não sabe o que está falando, você não é homem, você não tem sentimento, você não tem necessidade humana. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita num coração humano, porque Jesus mandou ele morar com a gente. Todo aquele que nele crê é salvo e é morada do Espírito Santo. Nós somos chamados pela Bíblia de templo do Espírito Santo. Aquele que mora em nós, aquele que habita em nós, ele nos traz convicção, ele nos convence, irmãos, ele nos convence espiritualmente. João capítulo 16, verso 8 diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia. Então, irmãos, o Espírito nos convence do pecado. Do pecado, por que do pecado? Aqui em Atos 2:36, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Pedro está dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? O Espírito Santo, irmãos, nos convence do pecado. E olha que coisa mais linda, quando Pedro está ali falando para aquela multidão, que eles cometeram um grande erro quando eles crucificaram Jesus. Irmãos, eles não se levantaram, não se revoltaram, não partiram para cima de Pedro, calando a boca dele com morte. Eles simplesmente disseram, e agora? O que a gente faz? Nós erramos. Quem fez isso? É o Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo toca no coração de um errante, ele para com o seu erro, e a primeira pergunta que ele faz, e agora? O que eu faço? Jesus perdoa aquela mulher, pega no adultério, e ela não é apedrejada porque Jesus intervém na história. Jesus apareceu justamente para livrar ali os condenados. E quando Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Eles foram embora, então não te acusaram, não te vingaram. Não, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. O que fez aquela mulher, irmão? Ir e não pecar mais, senão o Espírito Santo de Deus, que naquele momento convenceu ela, este é o Messias, este é o Filho de Deus que havia de vir, para não julgar o mundo,
porque o mundo já está julgado e condenado, mas para salvar o mundo. Quando nós ouvimos o Espírito falar sobre os nossos pecados, não é para acabar com a gente, não é para nos destruir, não é para nos desanimar, não é para nos fazer, irmãos, agora então não tem mais jeito, não. Quando o Espírito Santo vem e fala sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, é para a gente cair com a boca no chão e falar: então agora, daqui para frente, o que eu vou fazer? Quantos dizem amém? Amém? Essa é a obra, convencer do pecado, convencendo a justiça. Jesus fala assim em Mateus 5,6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Convencer do juízo, né? A nossa missão, irmãos, não é julgar ninguém. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles estavam meio enganados, eles não tinham ainda percebido, enquanto o Espírito Santo não veio sobre eles para trazer esclarecimento, eles estavam pensando ainda que, porque Jesus estava sendo rejeitado naquela cidade, João fala: o Senhor quer que a gente pegue o fogo do céu e acaba com esse povo? Jesus falou: você acha que eu vim para isso? Acabar com esse povo, eles já estão destruídos. Esse povo tudo, se morrer assim, vai tudo para o inferno. Eu vim interromper esse processo. Então eu não vim aqui dizer a fatalidade: olha, vocês estão aqui, eu vim constatar, vamos para o inferno, vamos logo. Não, Jesus veio interromper. Então, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, nos mostra alguma coisa, irmãos, ele vem não dar uma pá de cal em cima daquele que já está no buraco. Não, ele vem: não, levanta, pega na mão, eu vim aqui para te ajudar. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu te ajudo, eu te levanto. Amém? Então, glória a Deus por isso. E a última coisa, irmãos, para a gente concluir: o Espírito Santo traz o poder de Deus para nos capacitar. Queria que você ficasse de pé. O Espírito Santo de Deus traz o poder de Deus para nos capacitar. Eu quero que você olhe para o irmão do lado e fale assim: Deus vai te capacitar. Deus vai trazer sobre você uma unção de capacitação. Sabe, uma coisa maravilhosa é saber que aquele que Jesus deixou para estar conosco não é acusador. Está ficando claro, irmãos, a obra do Espírito no nosso meio? Mas muitas vezes nós nos sentimos acusados, muitas vezes nós nos sentimos para baixo, muitas vezes nós nos sentimos envergonhados, muitas vezes nós nos sentimos desanimados. A hora que nós olhamos para a nossa vida e falamos: mas como é que eu vou me organizar agora? Olha o que eu já fiz, olha onde eu já errei, olha o quanto eu já me distanciei, como é que eu vou voltar? Irmãos, o Espírito Santo não veio aqui dizer para você: estou aqui só para dizer para você que não tem mais jeito. Não. O Espírito Santo veio aqui, irmãos, para dizer para você: eu vim pegar na tua mão. Pega na sua mão, na sua própria mão. Segura assim, uma mão na outra. Segura assim, aproveita que está friozinho, né? Uma mão na outra. Eu quero que você imagine o Espírito Santo pegando na sua mão. Deus mandou o executivo dos céus, o Espírito Santo, para segurar na nossa mão, naquelas horas em que nós estamos precisando nos levantar, e as nossas forças não são suficientes, os nossos recursos acabaram, nós ficamos frágeis, aquilo que a gente pensava que tinha de recurso, não deu certo, acabou, fomos traídos, fomos enganados, fomos desiludidos, desanimados. Nesses momentos, irmãos, em que nós nos sentimos assim, tão para baixo, eu quero que você se lembre o papel do Espírito Santo, que nós estamos conhecendo um pouco mais hoje, é executar obras no nosso meio. Desde o começo da fundação do mundo, Ele vem executando obras. Ele não acabou. Enquanto nós estamos vivos aqui, significa que Deus ainda não terminou a boa obra que Ele começou no nosso coração.
Eu não sei o que você pensa sobre o teu futuro nas mãos de Deus. Eu não sei se você já percebeu que Deus não quer apenas que você tenha fé. Deus quer que você também faça obras. Porque o Espírito Santo que Ele enviou sobre nós é um executivo, é um executor. E Ele pôde fazer através de Jesus muitas obras. Ele pôde fazer através dos apóstolos e dos primeiros discípulos muitas obras. Muita coisa aconteceu pela fé, porque o Espírito Santo pegou pela mão aqueles discípulos e muitos outros cristãos. Nós temos cristãos dos últimos dias, cristãos dos tempos modernos, irmãos, homens e mulheres dos dias de hoje, que Deus está pegando em suas mãos, está usando-os para fazer grandes obras. E você é um desses que Deus quer pegar na sua mão e fazer também uma obra muito grande. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus nos deu um espírito de fazer as obras que Jesus fez. E não bastasse apenas saber que nós podemos fazer o que Jesus fez, porque o mesmo Espírito está sobre nós. Ele disse: vocês farão obras maiores. Como fazer obras maiores? Jesus disse, Ele não mentiu. Não foi só um consolo, um conforto. Não foi uma palavra enganosa. Não foi nada político. Não foi promessa de político. Jesus sabia que o Espírito Santo que Ele mandaria sobre nós nos ajudaria a fazer grandes obras. Levante sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essas mãos levantadas estão tocando os céus agora. Eu declaro agora o Espírito Santo, entendendo que sobre essas mãos levantadas Ele pode pegar e conduzir pelos caminhos que o Senhor determinou para nós. Senhor, nós sabemos que a missão do Espírito é nos ajudar a fazer obras, mas nós temos que estar segurando nas mãos do Espírito para saber o que fazer, quando fazer, onde fazer. Pai, em nome de Jesus, que essas mãos que agora se levantaram tenham uma convicção do Espírito, que fomos escolhidos nesta geração para fazer diferença. Nesta geração nós faremos diferença, porque o Espírito Santo está conosco. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. O último versículo que eu quero deixar para você, de 2 Timóteo 1,7, diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Amém?